vou entrar nesse assunto. Sei não, mas vou entrar. Uma boa tarde para cada um de vocês. Hoje é 29 de novembro de 2025. Agora é 6h11 da noite. Uma boa tarde para cada um. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Hoje eu vou fazer uma live reflexão. Algumas coisas que estão no meu pensamento aqui. É uma coisa polêmica, tá? Mas vamos ver se eu consigo desenvolver alguma coisa aqui. Miriam, uma boa tarde. Estou no Instagram. Uma boa tarde. Deus abençoe cada um de vocês. Agora é 6h12. Deixa eu escrever aqui, senão eu esqueço. 12. Para não passar de 1 hora. Maria Adel Fátima, ou Maria, né? Mari Adel Fátima, 1860. Uma boa tarde. Eu estou esperando um pouquinho, porque eu iniciei a live agora, né? Para as pessoas chegarem. Estou com um pensamento aqui. Ele é um pensamento polêmico, tá? Eu nem sei se era bom entrar nesse assunto, mas eu vou entrar nesse assunto. Sandra Reis, uma boa tarde. Boa tarde, Luciano, Deus abençoe. Hoje eu estou querendo fazer uma reflexão. Nem vou colocar a chave do evangelho não, tá? Uma reflexão dos meus pensamentos. Eu tô para entrar nesse assunto já faz tempo. Só que ao mesmo tempo que eu quero entrar, mas é um assunto polêmico. Pera aí, deixa eu ver pegar uma caneta aqui. Pera aí. Eu fiz umas anotações aqui, algumas coisas que veio na minha cabeça ali, para mim ver se eu não esqueço, né? Senão eu deixo passar algumas coisas. Mas não era nem bom eu entrar nesse assunto, tá? Vou ser sincero com vocês. Mas eu vou entrar. Eu vou entrar num assunto aqui polêmico. Vou achar aqui que a caneta aqui vai ser melhor. Eu estava meditando, pensando, refletindo, né? Sobre as coisas do dia a dia, como eu faço sempre. E eu tô querendo entrar num assunto porque tem bom pregador e tem pregador que dá vontade de você cochilar e dormir, de ir embora. E aí eu fiquei pensando esse pensamento que veio na minha cabeça, baseado na mensagem do meu profeta, William Branham, um assunto com... Eu não lembro o nome do rapaz que questionou o William Branham e falou assim: William Branham, por que o fulano de tal lá é PhD de tal coisa, fez raiva, fez aquilo, mas quando ele vai trazer a palavra de Deus, eu cochilo, me dá vontade de cochilar, ele pode usar outras palavras, ele não falou com essas palavras. Eu que estou colocando, dá vontade até de sair, dá vontade de nem escutar. E eu já venho trabalhando isso na minha cabeça, já tem tempo que eu estou com isso para falar. Só que é um assunto polêmico, né, gente? É um assunto difícil de você entrar nesse assunto.
Eu nem estava querendo entrar, para falar a verdade com vocês. Mas vai depassando do decorrer do tempo, as coisas vai acontecendo, e aí acaba que a gente tem que entrar no assunto. Então eu vou ter que entrar no assunto, né? Devido isso. Devido isso, eu vou ter que entrar no assunto. Eu fiz uma anotação aqui, algumas coisas, que eu vou colocar como exemplo, senão eu acabo esquecendo. E deixo passar o que eu gostaria de dividir com vocês aí. E aí eu estava fazendo uma análise. Por que que isso acontece? E geralmente a pessoa que ele vai virar pregador, que ele traz a palavra, ele tem que ter alguns requisitos que a própria Bíblia requer dele. Então eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando sobre o requisito do pregador. O que eu estou querendo levantar o assunto e que você possa fazer a reflexão é sobre por que tem pregador que você fica em alerta querendo escutar ele, cada palavra que ele fala da pregação, e tem pregador que dá vontade de você cochilar e dormir. O meu assunto que eu estou querendo trazer para vocês é sobre isso. Eu não estou entrando no mérito, no requisito, porque o pregador que está lá, com certeza, ele deve ter o requisito para ser pregador. Agora, eu quero entrar no assunto, por que que o pregador não é treinado para desenvolver e ter uma pregação simples, mas ao mesmo tempo uma pregação que envolve as pessoas a querer ouvir mais a palavra de Deus. O meu assunto que eu estou querendo entrar é esse. Porque tem muito pregador que tem uns requisitos, mas não envolve as pessoas para querer estar bem atento às coisas de Deus. Então, devido a isso, veio alguns pensamentos na minha cabeça, né? E eu fiz algumas anotações aqui. E tomara que algumas coisas eu não esqueça, né? Que tinha mais coisa, mas pode ser que eu esqueça. Então eu fiz aqui, eu coloquei aqui, por que que um pregador não passa por um treinamento como um médico, por exemplo? Nós não estamos falando de mérito que o pregador tem que ter, não, tá? Estou falando de treinamento. O médico, quando ele vai formar para ser médico, ele tem que estudar. O pregador tem que estudar e tem que ler a palavra de Deus, tá certo? Ele passa por um seminário. As coisas de Deus até que não precisa seminário, não, tá? Isso aí eu posso até tirar fora. Mas ele faz treinamento, ele dedica a sua vida, ele faz teste, ele pratica. E esse seria o médico. O pregador deveria fazer igual. Agora eu vou dar um outro exemplo também, que eu tinha colocado aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui, pode ser que eu esqueça alguma coisa. A cozinheira. Uma pessoa que cozinha, que gosta de cozinhar, que cozinha bem, não é aquele empurra para lá e empurra para cá também não. Como eu sempre sou exigente nas coisas, eu acho que não deve ser falar, eu sou cozinheiro. Cozinhar, qualquer um cozinha, até eu cozinho. Manda eu fazer uma comida pra você ver se eu não faço. Eu faço um ovo, faço uma comida, faço um arroz, faço um feijão. Falando cozinheiro, que sabe cozinhar bem. Na sua área. Ela tem que testar algumas receitas, ela tem que praticar, ela tem que provar a comida, ver se não está salgada, se não está no paladar bom para ela. O pregador também tem que ser assim. Ele deveria, na minha opinião, agora já é coisa minha, na minha opinião,
Ele deveria colocar a esposa dele até de cobaia. Não tem esposa, não. Mas o pregador certo tem que ter esposa, tá? Tem que ter esposa. Coloca a sua esposa de cobaia. Ô querida, o que você achou da pregação? Seja sincera, porque muitas vezes a mulher vai para querer agradar o marido e fala que a pregação foi boa. E não foi nada. É só você olhar para a igreja para você ver se a pregação foi boa ou se não foi. Mas você tem que dar a sua cara a tapa. Né? A mulher também vai fazer a comida, vai fazer, ô querida, a comida ficou boa? O homem tem que ser sincero para agradar a esposa e falar, ficou boa, ficou maravilhosa, a comida da mulher ficou salgada. Mentira pura. Entendeu? Então tem que ter sinceridade. Então, a cozinheira tem que testar a comida dela, tem que provar a comida dela. Uma boa cozinheira. Aí um jogador de futebol também, eu vou entrar no jogador de futebol. O jogador de futebol, ele treina várias vezes para ser jogador de futebol. Ele vai lá, sei lá quantas vezes que ele treina, para quando ele chegar no time, no dia do jogo, ele tá bem. E mesmo assim, ele sendo profissional, tem uns lá que é um pereba, não joga nada, perna de pau. E é profissional. Então, tem pregador que é profissional, que prega, mas ainda não é bom pregador. Então, do mesmo jeito que essas pessoas, eu estou entrando no assunto, eles também deveriam treinar. Claro que eles treinam, gente. Eles lêem a Bíblia, eles lêem a mensagem, eles oram. Com certeza. Mas com certeza deveria ter a esposa em primeiro lugar. Querido, a sua pregação tem que melhorar um pouquinho. Você está achando que está boa, mas não está tão boa. Ser sincero com ele, porque senão ele vai achar que está bom e ele não está bom. Ele está achando que está agradando e não está agradando. A cozinheira que não é boa. As pessoas não falam que a cozinheira é boa. Ela acha que ela está agradando, mas a comida dela está salgada. E não tem nenhum cidadão que tem coragem de chegar perto dela e falar, sua comida está salgada, tá? E aí ela vai lá e monta um restaurante. E ela acha que ela é cozinheira. Boa, de mão cheia. Só que ela faz a comida salgada, gente. E não tem nenhum cidadão que tem coragem de falar com ela que a comida dela é salgada. E ela montou um restaurante. Na expectativa que a comida dela vai vender tudo. E o restaurante dela não enche de jeito nenhum. Por que que o restaurante dela não enche, gente? Porque a comida dela é salgada. Ou a comida dela não tem aquele tempero que agrada o paladar do povo. E aí a mulher bate a cabeça e não sabe por que as coisas dela não estão indo. O pregador tem hora que ele também tem que olhar por que que a igreja não está enchendo. Por que que o povo não está indo nos cultos? Por que que o povo, quando ele está pregando, o povo começa a cochilar? Será que essa pregação dele não está boa? A esposa dele podia ajudar ele, né? Falou, ó, bem, ó, você tem que treinar mais um tiquinho. Mas ninguém fala. Ninguém fala. A verdade é essa. E o jogador de futebol ruim de bola? Ele tá lá, sei lá se é por causa de patrocínio ou sei lá o que que tem. O seu time não ganha de jeito nenhum. Tem jogador de futebol, gente. Tem um que só sabe defender. Tem outro que só sabe cruzar a bola. A maioria dos jogadores de futebol não sabe nem chutar um pênalti. Não sabe nem bater um pênalti. E é jogador profissional. Aí cada um torce pro seu time. Só que o seu time está querendo um atacante. Mas o atacante tem que saber fazer gol. Se o atacante não faz gol, ele não é bom. Mas tem atacante que só sabe fazer gol, mas não sabe bater um pênalti. Então, isso tudo deveria ser treinado. Por que que esses times europeus aí de fora dão um baile na gente, ganha de nós? Eles começam na escola cedo.
fazendo escolinha, treinando. Eles treinam tudo. Eles treinam a tocar bola, eles treinam a bater pênalti, eles treinam a cruzar. E por que o pregador também não pode ser assim? Essa que é a minha questão que eu estou querendo dividir com vocês aí. O jogador de futebol lá fora, ele faz isso tudo. Os daqui hoje em dia não faz nada. Eles querem só ganhar, achando que só driblar ganha o jogo. Mas não sabe bater um pênalti. Não sabe dominar uma bola. E é jogador profissional. Então eu fiquei pensando sobre isso. Talvez meu assunto não vai demorar muito. Eu anotei algumas coisas para mim não deixar escapar. Porque depois eu termino a live e não abordei todo tipo de assunto. Então eu reparei isso. Outra coisa, por exemplo. Tem pregador que ele é evangelista. E aí ele vira pregador. Eu vou falar com vocês, eu que recebi a palavra de Deus. Quando eu comecei a virar um cristão, a melhor mensagem para mim era de um evangelista. Porque ele vinha trazendo as coisas simples que eu não sabia, que é o evangelista faz. E para mim era a melhor pregação que tinha. E é a pura verdade mesmo. Quando a pessoa não sabe nada, um bom pregador para eles é o evangelista. Depois eu vou falar sobre o outro negócio aqui, senão eu vou esquecer. Então, para nós que estamos conversando e não sabemos de nada, o bom pregador é o evangelista. Ele te fala tanta coisa que você nunca ouviu, que você não sabe, e você acha que ele é bom. Mas no decorrer do tempo, que você vai aprendendo e sabendo as coisas e conhecendo a palavra de Deus, você vai descobrindo que ele é um evangelista. Como evangelista, ele é bom. Mas a partir do momento que você vira um cristão e começa a receber alimento do seu pastor, você começa a perceber que ele é um evangelista. Ele não é um pregador pastoral. E aí, o que acontece com os pregadores hoje em dia? Eles continuam na mesma etapa de evangelismo. E eles esquecem que ele está pregando para a igreja. Quando ele está pregando para a igreja, queridos, ele tem que dar um alimento de igreja. Não que o evangelista não vale a pena e tem que dar. Todo mundo precisa de evangelizar, de ser evangelizado. Só que o alimento já é diferente. Eu vou te dar um exemplo. Você todo dia come na sua casa a comida da sua esposa lá, ou do seu esposo, sei lá o que tem. Quando dá vontade de você comer uma comida diferente, tal, gostosa, sei lá o que tem, você já come todo dia a comida da sua esposa. Então eu estou querendo dar um exemplo nesse sentido. Quando você recebe o alimento do seu pastor, é um alimento diferente. Aí você volta para o evangelismo, você vê que está faltando ingrediente. É um alimento assim, que deixa você ainda com falta de alimento. Você sente que está faltando alguma coisa. Então, quando a gente tem pastor, a gente é bem alimentado. E isso, querendo ou não, deixa a gente mal acostumado. Pode ser para o lado bom e pode ser para o lado ruim. Porque quando você alimenta um alimento bom, quando você vai receber um evangelismo, que não estou falando que a comida não é boa, mas tem vezes que você vê que está faltando alguma coisa. Então, muitas vezes, o que eu observo, tem pregador que ele vem só no evangelismo. Ele não vem com o alimento de pastor. Claro que ele não tem que vir com o alimento de pastor, porque ele não é pastor. Mas ele também tem que entender que ele não é mais evangelismo. Ele já está em outro patamar. E a igreja está esperando dele aquele tipo de alimento um pouquinho mais elevado.
Não está querendo aquele alimento de evangelista. E muitas vezes ele não sabe, ele não é treinado. Tem pregador que ele é bom para orar. Tem pregador que é bom para evangelizar. E tem pregador, eu acho, aqui agora já é a minha opinião, tá? Agora é a minha opinião, que eu acho. Deveria fazer com todo tipo de profissional que eu falei. Um pregador, ele deveria desenvolver nele. Eu vou te dar um exemplo aqui para você ver. Você vai falar sobre o batismo. Você vai falar sobre a retenção do Senhor. Deveria treinar, desde pequeno a criança, a levar um tema. Hoje nós vamos falar sobre retenção. Hoje a gente vai falar sobre a sua salvação. E aquele pregador já vai começar a desenvolver sobre aquele assunto retenção, sobre salvação. E a própria criança vai crescer, desenvolver aquilo. E vai trazer aquele assunto para o público ou para as pessoas que querem receber a palavra de Deus. E ele vai ser treinado. E vai desenvolver, claro. E aquelas pessoas que têm mais experiência vão dar um toque nele. Ó, a sua oração tá boa. Ó, a sua pregação, você deveria falar mais isso aqui e tal, ler isso, fazer aquilo. Você tirar a carteira é assim. Você começa a fazer legislação, depois você vai para a prática. Aí você vai e passa lá no exame lá de 5 minutos, ou 10, não sei, e tira a sua carteira de habilitação. E começa a dirigir. Mas quer dizer que você é um bom motorista? Tem motorista. Eu estou falando porque eu estou lembrando da minha esposa, que a gente prega muitas vezes, é sobre o dia a dia. A minha esposa, ela vai bem com o carro para frente. Mas para estacionar o carro, manobrar, ela não é boa motorista. Ela já deu uma arrebentada no para-choque do carro. E quer dizer que ela é boa motorista? Ela tem a carteira de habilitação, tem a permissão, ela consegue ir embora com o carro, mas não é uma boa motorista. E por que os pregadores também não podem levar esse atento e aprender a observar um bom pregador e pegar as coisas boas? Eu sei que cada pregador tem seu estilo. Não adianta a gente querer copiar ninguém. Ninguém é copiado. Mas você pode pegar alguma coisa boa de um bom pregador. Por que você não pode? E adaptar no seu estilo. Cada ser humano tem seu estilo. A gente nunca deve ficar copiando só tudo que o cara faz. Você tem que se adaptar, o seu estilo de pregação, o que é que você faz, na sua pregação, para você estar melhorando cada dia que passa. E aí volta o assunto. Aí eu volto ao assunto. Aí o irmão falou com o nosso profeta William Marlon Branco. Mas o William Marlon Branco, um rapaz, ele é PhD, é estudado. Mas na hora que ele vai pregar, eu começo a cochilar. Me dá sono. E quando você vai pregar, você começa a falar, eu não durmo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, mas tem alguma coisa aí mesmo. Porque tem hora que eu me percebo essas coisas. Tem pregador que você nem pisca o oi para escutar ele pregar, trazer a palavra de Deus. Mas tem pregador que você começa a querer cochilar. E aí eu falei, será se é eu que estou com esse espírito aí errado? Porque querendo ou não, quem está lá no púlpito é um homem separado de Deus. Nós não estamos falando nada contra isso, quero deixar bem claro aqui. Se o homem está lá no púlpito, com certeza ele tem que ser separado de Deus. Ele tem que ter o requisito para ele estar no púlpito. Eu não estou falando nada sobre isso. O que eu estou querendo falar é por que ele não treina mais nesses requisitos para que ele possa dar um alimento
assim, mais palpável, um alimento mais que cada um saia de lá satisfeito. Não que ele possa ser bom igual o pastor dele, com certeza que não. Porque o pastor já foi levantado para aquilo. Mas o nosso profeta sempre nos ensinou uma coisa. Se você é um motoqueiro, eu sou um motoqueiro, eu vou tentar ser sempre um bom motoqueiro, o melhor motoqueiro possível. Então, quando eu for fazer meu trabalho, eu vou trazer meu trabalho com dedicação, com cuidado. Hoje mesmo, por exemplo, eu peguei um passageiro, um rapaz, ele falou assim, não corre não. Eu falei, não, você pode ficar tranquilo, eu não sou de correr, eu não corro. Levei ele em segurança, falei, não, como é que foi a viagem? Você gostou da viagem? Passei segurança pro cara. Porque eu também já andei na garupa dos outros, eu não gosto que corre também. O cara correu comigo. Então, querendo ou não, a gente tem que ser o melhor profissional na área que a gente está. Então, se você entrou na área de ser pregador, você tem que tentar ser bom também na área que você está fazendo. Mas também a gente tem que aceitar a crítica. E as pessoas, às vezes, não querem criticar os outros, acham que crítica é só para negociar. Não. Às vezes, as críticas podem te ajudar a você crescer. O ser humano, porque não aceita crítica. É para te ajudar a você crescer. Então, o nosso profeta nos ensinou o seguinte. Se você é um motoqueiro, estou falando eu, tenta ser o melhor motoqueiro. Se você é aí uma faxineira, tenta ser a melhor faxineira. Ele até chegou a falar, se o cara é um ladrão, seja o melhor ladrão possível. O que eu estou falando é profissão. Na sua área, você tem que tentar, cada dia, melhorar o que você faz. E os pregadores também devem melhorar. Então, a esposa ia ajudar muito ele. Eu percebi que quando eu comecei aqui, eu nem esperava que eu ia fazer live para vocês falando de Deus. Eu não esperava isso, nem nunca passou na minha cabeça. Eu comecei, eu não sou bom, mas eu percebi que eu melhorei muito em vista de antes. Mas por quê? Eu faço live com vocês todos os dias. Eu leio a mensagem todos os dias. Eu escuto o meu pastor falando da chave do evangelho sempre. Então sempre eu estou escutando, eu estou lendo, eu estou observando. Né? Então, porque se a pessoa não fizer isso, sabe o que eu acho? A pessoa pode virar um pastor sendo evangelista. A pessoa pode virar um pastor sendo orador. E não tem palavra para trazer para a igreja. Porque ela não aprendeu a observar. Isso aí não quer dizer que é dom, não. A pessoa, Deus vai trazendo um dom devagarzinho e tal, mas ela tem que praticar, ela tem que dedicar. Ela não pode ficar sempre trazendo a mesma coisa. É igual eu já falei com vocês, eu falo. Com essa mensagem que eu tenho aqui do profeta aqui, ó, eu posso trazer todo dia para vocês mensagem, todo dia vai ser uma mensagem diferente. Eu não esquento a cabeça com isso. O pregador não deve esquentar a cabeça com isso. Falar assim, hoje eu vou levar esse tipo de assunto lá, mas amanhã pode ser que eu não vou ter. Que não vai ter, Deus abre a sua memória, Deus abre a sua mente e traz outro assunto para você. Não precisa se preocupar, não. Mas você tem que trazer uma coisa assim que vai ajudar as pessoas. Porque senão você só fica lá no evangeliza aquela coisa toda, a pessoa já foi evangelizada há muito tempo e ela está querendo um assunto assim do dia a dia. Geralmente os pregadores pregam sobre o seu dia a dia. Geralmente eu falo mesmo, é sobre o meu dia a dia, o que aconteceu, o que eu posso melhorar, o que eu tenho que melhorar e talvez pode ajudar alguém do outro lado. Você está entendendo? Então, eu não tenho... amanhã eu não sei o que eu vou falar com isso. Não, que não sei. O que eu faço? Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Eu gosto mesmo de ler a mensagem. Eu não gosto nem tanto de comentar, eu gosto de ler. E aí o Espírito Santo vai trabalhando comigo. Quando ele toca em mim alguma coisa, eu vou lá e falo. Agora tem pregador, eu vou falar com vocês.
O pregador fica toda hora falando tudo que ele já leu na cabeça dele. Ele fica igual aquele disco rodando, falando um lá de trás, de trás, de trás. Na hora que você vai olhar, fazer a conclusão da mensagem, você vai ver que ele não trouxe quase nada. Ele confundiu ainda a pessoa que estava escutando de tanta coisa que ele misturou. Você entendeu? Então, eu acho, na minha opinião, que como um jogador de futebol não sabe nem chutar um pênalti, ele deveria treinar para chutar a bola do pênalti. Uma pessoa que tira a carteira de habilitação, principalmente mulher, vocês me levam a mão, irmão, elas é boa para dirigir indo para frente, mas na hora de manobrar e parar e estacionar o carro, elas não é boa. Precisa mais de um treino. A minha esposa está nessa situação. Mas é falta de treino? Tem que a pessoa também querer isso. Por exemplo, virei para ela hoje, né, subi lá na garagem e falei assim, ó, querida, você, quando você for aqui, que tem umas pilastras aqui, lá, você vai abrir um pouco a curva, um pouquinho só de nada, e depois você entra com o carro. Porque se você não abrir, você vai pegar o para-choque lá e vai achatar mesmo. Quando você for sair, você vai virar aqui, já está no jeito, você vai virar, vai olhar no retrovisor, depois você alinha o carro e sai com o carro alinhado. Mas tem que treinar. Aí eu falei com ela, querida, vamos treinar você mais. Ela querendo pegar BR, gente, querendo ir para Vespasiano. Falei, querida, toma cuidado. Treinei ela um pouquinho, ela melhorou. Aí agora a mulher está começando já a ter o pé um pouquinho pesado. Eu falei, vai de leve. Quando a gente está dirigindo, a gente tem que estar olhando lá na frente, observando. Se vai entrar um carro na nossa frente, um motoqueiro, um pedestre, a gente já vai estar prevendo lá na frente, para a gente ter uma direção mais segura. E ela, eu estou começando a colocar isso na cabeça dela. E ela está querendo correr. Eu falei, não corre tanto não. Na BR, outro dia que ela estava com ela, eu treinando ela, eu treinei ela e falei assim, ô Preta, não preocupa tanto com velocidade. Eu quero que você não come faixa. Aí ela aprendeu agora a não comer faixa. Graças a Deus ela não está comendo faixa. Mas ela estava vindo na BR menos de 60. Aí eu falei, acelera um pouco mais na BR, você não pode ir tão devagar. Aí agora já está acelerando. Só que no bairro, você não acelera tanto. Aí ela já está com o pezinho um pouco pesado. Preta, vai tranquilo, mas observa lá na frente. Se entra um motoqueiro, se entra um pedestre, você tem que estar prevendo isso. Então isso aí, isso adquire, ela tem que treinar, praticar e também escutar o que a gente está falando muitas vezes. E prestar atenção. Prestar atenção em caminhos. Motorista que dirige só agora por GPS. Eu tenho hora que eu conheço o GPS, ele manda você dar uma voltona, eu já corto o GPS, eu ignoro ele, tal. Aí quando você não sabe o caminho, você deixa ele te guiar. Fui lá buscar minha irmã ontem, o GPS mandou ela lá, entrou na rua errada e veio, deu uma maior voltona. Então, essas coisas, tudo está incluído no assunto que eu estou querendo falar com vocês. Tudo é questão observar, praticar e querer aprender também. Porque se a pessoa não querer aprender, não adianta de nada, vai passar ano. Jogador de futebol aí, gente, o cara joga bola, vamos supor que o cara entrou na escolinha lá com... Quantos anos que eles entram na escolinha? Vamos supor que é 15 anos, né? Eu tô falando tarde. O cara entra numa escolinha para futebol, vamos supor que é com 15 anos, eu acho que é menos. Aí ele vira profissional depois dos 18 anos, 21 anos. Se ele tiver entrado com 15 anos para 21 anos, deu 6 anos ele treinando. Treinando, fazendo exercício, física, aquela coisa toda. Depois ele passa para ser jogador de futebol. Aí depois, eu sei lá quantos anos que ele fica, sei lá se até os 40 anos que ele fica, dos 20 anos até os 40, dá mais 20 anos. Aí você pega aquele jogador lá com 35 anos. Tem jogador ali que não sabe chutar uma bola.
Tem jogador ali que não sabe bater um pênalti. Tem jogador ali que foi colocado ali só para ficar na defesa. Tem goleiro que chuta melhor que jogador. Aqueles goleiros que treinam aí, que bate pênalti. Mas porque os caras treinam. E porque tudo não tem que ser treinado, tudo na nossa vida, quando a gente vai fazer, a gente tem que treinar. Você vai ser um jogador de futebol, treina a bater pênalti, treina a tocar bola, treina a driblar, é vários requisitos. Tem pessoa que só faz uma coisa só. Eles colocou o cara só para aquela posição. Muda a posição do cara, o cara não sabe. Mas também não começou de cedo na escolinha, treinando, as pessoas auxiliando, as pessoas ajudando. Muitas vezes as pessoas não ajudam. Falou fulano de tal, você deveria melhorar assim, assim a tal. Você deveria fazer isso. A pessoa que tem mais sabedoria, que tem mais tempo, fala, ó, faz assim, faz assim, faz assado. Então aí, o que eu quero entrar no assunto também? Claro que a gente, ser humano, independente se o pregador é bom ou não, se a palavra é boa ou não, você tem que dedicar a sua vida a Deus. Você não tem que deixar a igreja vazia. Isso é verdade. Mas, querendo ou não, com pregadores que não estão sendo formados e pregadores não estão sendo bons, a igreja vai ficando vazia. Porque além do povo não querer nada com Deus, não ler uma palavra, não ler uma Bíblia, não procurar, o povo ainda começa a não querer a escutar a mensagem do cara. Porque o cara não pegou uma mensagem que segura o povo. Mas não precisa ser uma mensagem espetacular. É uma mensagem simples, porém que todos possam entender, captar a sua necessidade. Porque talvez o cara está trazendo um assunto simples, mas que é a necessidade dele ali, e ela serve para ajudar várias pessoas. Então se torna uma pregação boa, do jeito que você souber levar. Mas se você ficar misturando assunto demais lá e cá, você confunde a cabeça do povo. Principalmente pessoas que estão chegando. Eu acho mais fácil falar com vocês aqui da internet do que falar com a minha própria igreja. Se eu tivesse que pregar para a minha própria igreja, com certeza seria mais difícil. Porque eu também teria que ter cuidado para não feri-los. E aqui, querendo ou não, que eu estou tentando evangelizar vocês, querendo ou não, o que eu faço aqui é uma questão de evangelismo, é um desabafo. Para vocês é mais fácil, e eu falo com certeza que é mais fácil. Agora, você pregar para uma igreja que já tem um alimento de um pastor, principalmente um pastor igual o nosso, que traz um alimento sempre fresquinho, é muito mais difícil. Mas também, você também não pode chegar ali querendo tacar evangelismo lá no povo, que o povo não vai engolir. O povo está acostumado com comida boa. Eu vou te dar um exemplo. Se você fosse um morador de rua, dormisse no chão e depois você passasse a dormir num papelão, você ia achar mais confortável no papelão do que dormir no chão. O chão é todo duro. Não é verdade? Se você tem um carrinho velho, depois você tem um carrinho novo, você não vai querer ficar andando no seu carrinho velho se você tem um novo para andar. A necessidade é necessidade. Você pode até andar por necessidade. Mas querendo ou não, o carro novo é mais confortável. Então, a partir do momento que você começa a comer um alimento bom, você não vai querer ficar comendo um alimento assim que não é tão substancioso. Você vai exigir um alimento bom. Você vai falar assim, não, o nosso pastor dá um alimento muito bom para nós. Então você está acostumado com um bom alimento.
E aí eu vou chegar aqui e vou querer trazer evangelismo para vocês. Você vai, peraí. Isso aí nós já está acostumado a comer todo dia. Nós estamos querendo um alimento igual do nosso pastor. Ou menos. Claro que eu não vou trazer igual. Eu já vou chegar para vocês de cara e vou falar assim, ó, gente, eu estou aqui ajudando o nosso pastor, estou começando agora, já tem um tempo já que eu faço live na internet, já converso com o povo lá, mas é a primeira vez que eu estou subindo aqui no púlpito. Vocês têm paciência comigo aí, porque eu nunca subi no púlpito aqui e com certeza a minha perna vai tremer. Eu já estou acostumado a conversar com o pessoal lá e eu vejo o nome deles, o rostinho deles, mas vendo você. Mas eu vou ter que trazer alguma coisa que eu estou habituado a falar com vocês que é normal. Uma coisa simples. Porque se eu não for eu natural também e negócio, eu não vou conseguir trazer nada para ninguém. E aí, querendo ou não, eles lá estão acostumados com o alimento do nosso pastor. Então eu vou tentar ser o mais natural possível, com uma mensagem simples, mas que também seja para me ajudar e possa ajudar alguém lá do outro lado. Então, o que eu percebo tem vezes que a pessoa fica só no evangelismo. Ela não percebeu que ela já está no patamar mais. E que a igreja também está no patamar mais. Agora, se o cara é evangelismo, se ele evangelizar vocês aí do outro lado, que ainda não tem o meu pastor que traz sempre a palavra para vocês, por que que eu estou vindo devagar com vocês? Eu estou trazendo a chave do evangelho para vocês aí, ó. Eu estou trazendo ela do início lá e eu estou na página... Eu estou lá na parte 30 ou 31. Eu vou devagar com vocês, porque eu preciso que vocês captem o que o nosso pastor está trazendo já do início, para quando chegar um pouquinho mais elevado, vocês já conseguem acompanhar. Não adianta eu querer vir trazer para vocês coisas assim, mais avançadas que o nosso pastor traz, que vocês não vão captar. Então o pregador, o cara que está trazendo a palavra, ele tem que também definir, saber entender isso. Que, ó, eles estão começando agora. Eu não posso vir trazer coisas que eles ainda não têm base para chegar lá. Então você vai vir trazendo coisas lá do início, para eles começar a caminhar e subir escada e chegar lá. Depois, se você estiver avançado, eu posso ficar tranquilo aqui, colocar a mensagem do meu pastor, que ele traz da nossa igreja, na escola dominical. Porque aí vocês vão estar aptos a entender. Como ainda eu sei que vocês não estão aptos, eu trago lá do início, para ficar mais fácil para vocês entenderem. E eu acho que qualquer pregador, qualquer pessoa, deveria ter esse entendimento. E eu não tenho estudo, não. Estou falando entendimento, de captar isso. Você, quando coloca uma criança na escola, a criança vai no jardim, sei lá se é primário, ela não começa a fazer o abecedário primeiro, para depois ela começar a juntar as palavras, para depois ela fazer a leitura? Como que a pessoa já vai trazendo coisas para a pessoa e vai jogando assim, se a pessoa não passou para aquela base? Então eu acho, isso agora já é minha opinião, tá? E isso é um assunto polêmico, eu posso ser até mal interpretado, o que eu estou dizendo para vocês aí, né? Mas o meu púlpito é vocês, né? Tanto é que eu nem prego na minha igreja. Mas, na minha opinião, deveria ter essa base. Para quê? Para formar melhores pregadores. Para quando você chegar para receber a palavra, você vai estar tranquilo que o cara vai ter pelo menos uma base. Eles trazem aqueles tópicos da mensagem e vem naquele tema. Tem pregador que não sabe fazer isso. E é pregador.
Mas deveria ser treinado para fazer isso. Eu não sou treinado não, mas eu tô falando assim, mas deveria treinar. Deveria treinar. Porque as pessoas iam ter uma mensagem com mais qualidade. A pessoa que ia receber do outro lado, ia receber uma mensagem com mais qualidade. A pessoa que estava transmitindo também, ia transmitir uma mensagem também com mais qualidade. Todos os dois ganhariam. Mas as pessoas não param para pensar nisso. Por isso que eu coloquei o meu tema aí, reflexão. Para a gente estar refletindo sobre isso. Pode ser que você não concorde comigo, pode ser que você concorde. Isso eu estou colocando uma reflexão. Eu não estou batendo o martelo falando que eu estou certo não, tá, gente? Isso aí é uma observação que eu tive. E devido à mensagem que eu li do rapaz lá falando com ele, lembrando isso, eu comecei a pensar sobre isso. E comecei a observar. Tem vezes que a gente fica querendo cochilar. Pode ser que você está cansado? Pode. Mas tem pregador que não deixa você cochilar não, gente. Tem pregador bom, filho. Eu tenho problema de urina. Quando eu tô com problema de urina, eu tô doido para ir no banheiro, eu fico doido nem para ir no banheiro, eu fico querendo segurar. Para mim não perder nenhuma palavra que ele está falando. Mas agora já tem pregador que você dá vontade de você até dar uma cochiladinha. Então isso foi a minha percepção. Então eu estou dividindo com vocês a minha reflexão sobre isso. Não estou colocando no martelo que eu estou certo, que eu estou errado. Isso é apenas uma meditação. E aí eu vou encerrar a live com vocês aí. Vocês pensam o que vocês acham. Então eu estava com isso pensando. Já faz tempo que eu estava com isso. Eu posso ser até mal interpretado. Porque tem hora que tem gente da minha igreja que vê os meus vídeos aí, sabe? E isso pode pegar mal para mim, tá? Mas, infelizmente, é o que eu pensei, né? Então, Deus abençoe vocês aí. Eu vou encerrar a live. Não vou prolongar muito. Esse aí foi mais uma reflexão. Não sei se vocês gostaram, mas é uma reflexão. Tomara que as pessoas fossem sinceras que nem eu. Eu gostaria que as pessoas fossem mais sinceras. Porque muitas vezes as pessoas, para agradar a outra pessoa, não estou querendo dizer, gente, que a pessoa que está lá, ou sei lá o que tem, não é uma boa pessoa não, tá? Sempre são boas pessoas. Eu estou falando para ajudar a pessoa a crescer. O ser humano não aceita crítica. Eu acho que isso é um defeito muito grande do ser humano. O ser humano só quer ser elogiado. E muitas vezes o que ajuda nós crescermos e a melhorar é talvez uma crítica construtiva. É alguém chegar perto de você e te dar um toque assim, não leva a mão não, fulano. Eu gosto demais de você, mas você poderia trazer isso ou aquilo, você ia melhorar mais. E muitas vezes as pessoas não falam. E aí elas não falam, a pessoa vai lá, monta um restaurante e ela acha que ela é uma ótima cozinheira e na realidade a comida dela não é boa. Talvez nem o marido dela goste da comida dela. E a vez do marido dela ser sincero, falar, querida, a sua comida ainda não está boa. O cidadão é casado com a esposa de 10, 15 anos, achando a comida dela ruim e não fala com ela que a comida dela é ruim. Não é você vai falar que ela é ruim, né, gente? Senão a mulher vai brigar com você. Fala, não, você poderia melhorar isso, aquilo. A pessoa tenta melhorar e fica uma comida boa. Aí o cara fica comendo a comida ruim por 10, 15 anos, porque não teve coragem de falar. Então, Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar a live. Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus. É uma reflexão aí, tá? Então, fica com Deus. Deus abençoe. Eu vou encerrar a live. Um assunto polêmico, hein?